Queridos irmãos e irmãs, através desses breves vídeos, o meu empenho é partilhar o rico teor da bula com a qual o Papa proclama o jubileu de 2025. Spes non confundit, a esperança não engana. É com esta expressão paulina que Francisco inicia a bula de proclamação do jubileu ordinário do ano de 2025. E depois de salientar ser sob o sinal da esperança que o apóstolo Paulo infunde coragem à comunidade cristã de Roma, Francisco declara ser igualmente a esperança a mensagem central do próximo jubileu, que, segundo uma antiga tradição, o Papa proclama de 25 em 25 anos. E no pensamento de Francisco estão todos os peregrinos de esperança, quer os que chegarão a Roma para viver o Ano Santo, quer aqueles que, não podendo ir à cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vão celebrá-lo em suas igrejas particulares. E o Papa articula a sua bula em alguns tópicos: uma palavra de esperança, um caminho de esperança, sinais de esperança, apelos em favor da esperança, ancorados na esperança. Já partilhamos, nos dois últimos breves vídeos, os tópicos: uma palavra de esperança, um caminho de esperança. Hoje desejo partilhar com vocês o tópico sinais de esperança. Queridos irmãos, queridas irmãs, no número 7 da sua bula, o Papa Francisco, na esteira de Gaudium et Spes 4, que salienta ser dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, afirma: além de beber a esperança na graça de Deus, somos chamados a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. Para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e pela violência, é necessário prestar atenção a tanto bem que existe no mundo. Porém, recorda Francisco, os sinais dos tempos que contêm o anélito do coração humano, carecido da presença salvífica de Deus, pedem para ser transformados em sinais de esperança. E Francisco prossegue indicando, nos números de 8 a 15, os seguintes sinais de esperança. Que o primeiro sinal de esperança se traduz em paz para o mundo. Mais uma vez, um mundo imerso na tragédia da guerra. A necessidade da paz interpela a todos e impõe a prossecução de projetos concretos. Que não falte o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Depois, olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão da vida carregada de entusiasmo para transmitir. Infelizmente, reconhece Francisco, em muitas situações temos de constatar que falta esta perspectiva. A primeira consequência é a perda do desejo de transmitir a vida. A abertura à vida, com uma maternidade e uma paternidade responsáveis, é o projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres. Uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. É urgente que não lhes falte aos cônjuges o apoio convicto das comunidades crentes e da inteira comunidade civil em todas as suas componentes, porque o desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, como fruto da fecundidade do seu amor, dá futuro a toda a sociedade e é uma questão de esperança. O Papa recorda ainda que no ano jubilar seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldades. E ele pensa nos presos, que privados de liberdade
além da dureza da reclusão, experimentam dia a dia o vazio afetivo, as restrições impostas e, em não poucos casos, a falta de respeito. A fim de oferecer aos presos um sinal concreto de proximidade, eu mesmo desejo, diz Francisco, abrir uma porta santa numa prisão, para que seja para eles um símbolo que os convida a olhar o futuro com esperança e renovado compromisso de vida. Depois o Papa ainda recorda sinais de esperança hão de ser oferecidos aos doentes, que se encontram em casa ou no hospital, que os seus sofrimentos encontrem alívio na proximidade de pessoas que os visitem e no caminho e no carinho que recebam. As obras de misericórdia são também obras de esperança, que despertam nos corações sentimentos de gratidão. Oxalá, diz Francisco, não falte a atenção inclusiva por todos aqueles que, encontrando-se em condições de vida particularmente extenuantes, experimentam a sua própria fragilidade. De modo especial, se sofrem de patologias ou deficiências que limitam fortemente a autonomia pessoal. O cuidado para com eles é um hino à dignidade humana, um canto de esperança que exige a sincronização de toda a sociedade. Depois o Papa avança e de sinais de esperança também tem necessidade aqueles que em si mesmos a representam, os jovens. Muitas vezes, infelizmente, os jovens veem desmoronar-se os seus sonhos. Não os podemos decepcionar. O futuro funda-se no seu entusiasmo. Por isso, que o jubileu seja, esse é o desejo de Francisco, na igreja, ocasião para um impulso a favor deles, dos jovens. Com renovada paixão, cuidemos dos adolescentes, dos estudantes, dos namorados, das gerações jovens. Mantenhamos-nos próximo dos jovens. Alegria e esperança da igreja e do mundo. Não poderão faltar, continua Francisco, sinais de esperança em relação aos migrantes que deixam a sua terra à procura de uma vida melhor para si próprios e suas famílias. Há tantos exilados, deslocados e refugiados que, por acontecimentos internacionais controversos, são forçados a fugir para evitar guerras, violência e discriminação. A eles sejam garantidos a segurança e o acesso ao trabalho e à instrução, instrumentos necessários para a sua inserção no novo contexto social. Ressoe nos corações a palavra do Senhor que, na grande parábola do juízo final, disse: era estrangeiro e acolhestes-me. Porque sempre que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizeste. E ainda sinais de esperança merecem-nos os idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento de abandono. Valorizar o tesouro que eles são, valorizar a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar, é um empenho da comunidade cristã e da sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. E o Papa prossegue, dirige um pensamento particular aos avós e às avós, que representam a transmissão da fé e da sabedoria de vida às gerações mais jovens. Sejam amparados pela gratidão dos filhos, pelo amor dos netos, que neles encontram as suas raízes, compreensão e estímulo. E, sentidamente invoco, diz o Papa, a esperança para os milhares de milhões de pobres, a quem muitas vezes falta o necessário para viver. Face à sucessão de renovadas vagas de empobrecimento,
corre-se o risco de nos habituarmos e resignarmos. Mas não podemos desviar o olhar de situações tão dramáticas que se veem já por todo lado, e não apenas em certas zonas do mundo. Não esqueçamos os pobres, são quase sempre vítimas, não os culpados. Meus queridos irmãos, a todos Deus abençoe.